A paz do Senhor, como você está? Hoje é um dia abençoado, 25 de janeiro, o dia que Deus preparou para que possamos andar em amor. Sabe por quê? Porque se guardamos a sua gloriosa palavra, o seu amor está verdadeiramente aperfeiçoado em nós e nisto conhecemos que estamos nele. A palavra que eu tenho para o seu coração é no mínimo extraordinária, a qual se encontra em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo de número 13, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, a cidade de Filadélfia ficava a 64 quilômetros a sudeste de Sardes. Esta cidade havia sido fundada pelos cidadãos de Pérgamo, em uma região fronteiriça, como uma porta de entrada ao platô central da Ásia Menor. Vemos também que desta cidade saíram muitas rotas de comércio que levavam a Mísia, a Frígia, a Lídia. Até mesmo a rota postal do Império Romano também passava por Filadélfia, e esta cidade ganhou o nome de Porta para o Oriente. Até mesmo, amados irmãos, as planícies ao norte eram propícias para a plantação de uvas, de maneira que a economia de Filadélfia se baseava na agricultura e também na indústria. Porém, o terremoto do ano 17 depois de Cristo, que havia destruído Sardes, também tinha sido devastador em Filadélfia, porque a cidade estava próxima a uma linha de falha geológica e sofreu muitos tremores de terra subsequentes. Meus amados irmãos, nossos irmãos em Filadélfia passaram por muitas provações, mas eles, em todo o tempo, guardaram a palavra de Deus. O sofrimento que eles passaram os aproximou da consciência de dependência do Senhor. Porque todos nós passamos por lutas, provações,
por sofrimentos, mesmo que não queiramos. Mas o que fará a diferença será a nossa reação diante da luta, da prova e do sofrimento. E quando passarmos por tudo isso, devemos compreender que o Eterno nos está preparando para sermos instrumentos do seu propósito. Não podemos eliminar as lutas, as provas, nem mesmo o sofrimento da terra, mas podemos evitar muito sofrimento em nossa vida e em nossa família se obedecermos à palavra de Deus e andarmos em seus caminhos gloriosos, buscando sempre a verdade e guardando a sua gloriosa palavra em fidelidade. Muitos problemas enfrentados pelas igrejas do passado são enfrentados por muitas igrejas da atualidade. Por isso, podemos aprender muito com cada uma destas cartas. E ao estudar a igreja em Filadélfia, veremos que Deus transforma o sofrimento em bênção. Ao anjo da igreja em Filadélfia, amados irmãos, apresenta-se o Senhor Jesus como aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem todo o poder, porque ressuscitou ao terceiro dia, porque não cometeu um único pecado. Sim, a santidade é um dos principais atributos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque, embora separado para Deus em serviço e em adoração, Jesus Cristo, 100% homem, não se separou dos pecadores, mas ofereceu-se amorosa e sacrificialmente para nos salvar dos nossos pecados, nos libertar das trevas, nos renovar e escrever o nosso nome no livro da vida. E hoje requer dos seus amados, dos seus escolhidos, dos seus filhos, santidade irrestrita e incondicional a Ele. Pois sabemos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ao se apresentar como verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo exige de sua igreja uma postura verdadeira, séria, a qual anda na justiça da sua palavra. Filadélfia tinha estas características, pois não se conformava com este mundo, estando sim disposta a confessar o nome de Cristo até o fim. E nós, até onde estamos dispostos a seguir com Cristo pela causa do Evangelho? Pois servimos aquele que tem a chave de Davi, pois possuía o tríplice ministério messiânico: profeta, sacerdote e rei. Dessa maneira, ficou ao seu encargo a chave da casa de Davi, que lá no Antigo Testamento fora confiada a Eliaquim. E aquele que é santo e verdadeiro deixa bem claro que na expansão do reino de Deus, nenhuma porta haverá de prevalecer contra a igreja, porque Ele mesmo as abrirá. E por que não dizer que a grande porta aberta colocada diante da igreja é o arrebatamento para a Nova Jerusalém? Filadélfia, a igreja dos dias anteriores ao arrebatamento, representada pela igreja dos dias atuais, porque Jesus Cristo está às portas. O que estamos esperando? A forma mais prática de clamar por Maranata é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Não há portas fechadas aos que se dispõem a ganhar o mundo
para Cristo. Filadélfia era uma igreja que se posicionava na palavra e refletia o amor de Deus, sendo abundante em obras e virtudes diante de uma sociedade corrompida e corrupta como da época. Esta igreja em Filadélfia cumpria, amados irmãos, de forma perseverante os termos da grande comissão. Meus amados irmãos, somente quem anda em amor se preocupa com a evangelização e com a obra missionária. É muito necessário que o nosso amor seja perfeito, como perfeito é o amor com que Deus nos amou. Conforme nos fala o texto de 1 João capítulo 2, versículo de número 5, que diz que qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Filadélfia, amados irmãos, não possuía centenas de milhares de crentes grandemente abastados, mas pela sua fé sabia como tirar forças da fraqueza. Não importa qual é o tamanho da sua igreja, se ela é pequena ou não, para Deus, faça o melhor, faça grandes coisas. Quando ninguém está vendo, em meio a lutas e perseguições terríveis, amados irmãos, a igreja em Filadélfia jamais negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Em momento nenhum ela voltou atrás mediante as investidas do Império Romano, pois ela estava compromissada com o reino de Deus. Estamos nós hoje compromissados com Deus. Sigamos fielmente olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas nós vemos, queridos irmãos, que as lutas desta igreja não era apenas no âmbito externo, mas também a âmbito doméstico, pois havia ali um grupo muito terrível chamado de a Sinagoga de Satanás. Um povo que usava de forma errônea a lei de Moisés para anular a graça de Cristo. E o próprio apóstolo Paulo teve muita dificuldade com estas pessoas, mas venceu. Porque no joelho dobrado, no clamor e no jejum, a igreja nunca perde. Porque aquele que julga e peleja com justiça, batalha em favor da sua igreja, e nos diz no versículo de número 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Jesus Cristo te ama. Você não está sozinho, não. Quem disse que você está sozinha? O Eterno, Ele é a sua retaguarda. Descansa o teu coração e se posiciona, pois grande é a obra que Deus tem para a sua vida. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores te diz: não te deixarei, nem te desampararei. Não temas, te diz o Senhor no versículo 1 do capítulo 43 de Isaías, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o versículo de número 13 salienta: ainda antes que houvesse dia,
Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Oh, glória a Deus! Mediante esta verdade, meu irmão, minha irmã, ame a volta do Senhor. Pois no versículo 11 deste capítulo 3 de Apocalipse, o Eterno, o glorioso Senhor nos alerta: eis que venho sem demora. Está mais que confirmado o cumprimento de todas as profecias que preanunciam o arrebatamento da igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, o teu Deus. E eu te digo, não importa o momento que você esteja vivendo, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Tem presença de Deus aí? Unção? Tem consagração aí? Santidade? Guarda. Joelho dobrado e revelação? Guarda. Jesus Cristo está voltando. Como guardaste a palavra da minha paciência, verso 10, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Vale a pena ser fiel. A igreja em Filadélfia, amados irmãos, já havia recebido sua inteira aprovação do Senhor Jesus Cristo, mas haveria ela de mostrar-se vigilante e muito cuidadosa para que ninguém roubasse o seu galardão. E o que o Senhor nos diz hoje? Guarda o que tens, para que ninguém roube, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe por que eu estou frisando isso? Porque a sua vitória, ela é muito grande. O que Deus tem reservado para a sua igreja é muito extraordinário, é muito glorioso. Pois, ao que vencer, nos diz o Eterno, Senhor e Salvador Jesus Cristo, no versículo de número 12, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É a gloriosa assinatura de Deus dizendo: é a obra minha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, adoramos ao que é santo e verdadeiro, magnificamos ao que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Glória ao teu nome santo e eterno. Nos alegramos, Papai querido, Deus vitorioso, em tua maravilhosa presença. Glorificamos o teu santo nome pela promessa de vitória. Deus querido, e pelo tempo profético que nós estamos vivendo, Senhor. Tempo de vigilância, tempo de buscarmos restauração, vida com Deus. Tempo de colocarmos a nossa vida no altar do Cordeiro. Tempo de corrigirmos aquilo que não está em linha com a gloriosa palavra do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, e perdoa os nossos pecados, e nos lava com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Que possamos guardar a tua palavra, Senhor, e em momento algum negar o teu nome, ou seja, em momento algum voltar atrás naquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. Levantando a bandeira do Evangelho, Senhor, aonde Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. É nisso que cremos, por isso o adoramos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
só um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, pois sabemos que o Senhor nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E que enquanto nós aguardamos, Pai, enquanto aqui nós estivermos, Senhor, que possamos ser a Tua boca ao anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao dizer ao pecador que sem Jesus a vida se faz impossível, ao dizer para o cativo que no sangue derramado sobre a cruz há libertação, transformação, cura, vida nova, restaurada e transformada. Ó Deus, conceda-nos o teu amor, um amor que ama aquele que ninguém ama, pelo motivo único de priorizar o reino dos céus, saquear o inferno e povoar os céus para a glória do Deus eterno e todo-poderoso. Que possamos ser fiéis, ó Senhor, com aquilo que Tu nos confiaste, e assim nós Te glorificamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, presença gloriosa. Mas que momento maravilhoso de oração. É bom estar na presença de Deus. E como foi bom meditar na palavra do Eterno. Sejamos fiéis. É tempo de guardar a palavra de Deus. Venha o que vier, haja o que houver. E se você foi edificado por intermédio desta palavra, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com muitas outras pessoas. Não tenho dúvidas, elas serão ricamente edificadas. Faça o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Nós estaremos orando por você, por sua família, assim como oramos por cada inscrito no canal Vida na Palavra de Deus. Oh glória! E que o Eterno continue a multiplicar sobre a sua vida, projetos, família, a sua rica, gloriosa e eterna graça. Deus abençoe em nome de Jesus.